Fala galera, Cadu Ornelas aqui e hoje eu venho trazendo um tema para a gente dar uma refletida. Consciência de classe. Isso é bom ou é ruim? É o tipo de coisa que a gente deve estimular na sociedade ou a gente deve banir isso da sociedade? Então, para a gente responder essa pergunta, eu começo te fazendo uma pergunta. Vamos lá. Se você faz parte de algum movimento hoje, independente do movimento que seja, movimento negro, LGBT, feminista, categoria dos taxistas, ou se considera só como pobre mesmo, acha que você se considera nessa classe aí. Se você faz parte de algum desses movimentos, ou independente do movimento, você acha que as pautas do seu movimento são mais importantes do que a de outros movimentos ou do restante da sociedade? Reflete. Vamos colocar da seguinte maneira para ficar bem claro, tá? Você entende que as pessoas que integram seu movimento sofrem maiores dificuldades do que todo o restante da sociedade? Você acha que para o seu grupo é mais difícil? Bom, se você respondeu que sim, ok, obrigado pela sinceridade, você está sendo sincero consigo mesmo. Se a sua resposta for não para essas perguntas que eu fiz, bom, temos aqui um grande hipócrita, tá? Desculpa a sinceridade, mas temos aqui um grande hipócrita. E o pior de tudo, você não está sendo hipócrita comigo, você está sendo hipócrita consigo mesmo, já que você faz parte de algum desses, se você fizer parte de algum desses movimentos. E a partir de agora eu vou tentar te explicar o porquê e a gravidade disso, tá? Bora! Bem, pelo mundo todo, a sociedade ela vem se dividindo em diversos grupos, tá? Por exemplo, movimento negro, movimento feminista, movimento dos sem-teto, movimento LGBT, movimento negro feminista e assim vai. São diversos grupos e subgrupos que lutam por causas próprias. E os líderes desses movimentos dizem para os integrantes que eles necessitam ter consciência de classe, ou seja, enxergar onde eles estão, a que grupo eles fazem parte, para que eles consigam unir forças para alcançar um objetivo comum daquele grupo. Ou seja, conforme você une aquelas pessoas, você vai ter maior facilidade de alcançar objetivos, brigar por alguns ideais. Porém, alguns ideais que favorecem o meu movimento, o meu grupo. E qual é o perigo disso daí? Alguns políticos pelo mundo, que não são bobos nem nada, viram aí uma excelente oportunidade de conquistar as massas. A famosa estratégia de dividir para conquistar. Uma estratégiazinha de guerra básica. Ou seja, é muito mais fácil você, ao invés de dizer individualmente para as pessoas quais são as suas intenções, ou dizer o que elas querem ouvir, é muito mais fácil você dividir essas pessoas em grupos e a partir daí você diz para esse grupo o que esse grupo quer ouvir, para esse grupo aqui você diz o que esse grupo quer ouvir e para um terceiro grupo a mesma coisa, por mais que os interesses desses grupos entrem em conflito. Esses políticos eles conseguem dominar essa massa, a outra e quantos grupos forem necessários com discursos diferentes, ainda que os interesses desses grupos entrem em conflito. Saca o problema? Então vamos lá. Essa estratégia tem dado tão certo que eu posso afirmar que um determinado grupo de políticos, a esquerda, criou um modelo de execução, ou seja, um conjunto de ações que devem ser seguidos, que já foram implementados e vem trazendo o resultado que eles esperam. E nesse modelo de execução, eu posso reparar que existem 4 pilares que sustentam a esquerda. Existem mais alguns, mas os 4 principais no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, são quais? Primeiro, movimento negro. Segundo, movimento feminista. Terceiro, movimento LGBT. 3 movimentos que lutam por causas próprias, ignorando completamente o restante da sociedade, como eu disse, com esse egoísmo, egocentrismo, com essa visão de que o meu grupo sofre mais do que todo o resto da sociedade e se você discordar de mim, você é racista, ou você é machista, ou você é homofóbico. Saca? Ou seja, se você discordar de mim, você é a pior pessoa do mundo.
Então criou-se o discurso de aqui não é o seu local de fala. Você com certeza já ouviu isso de alguém de um desses três movimentos. Se você for opinar sobre cotas raciais, sobre aborto, sobre cotas para LGBT, ou criminalizar ou não, homofobia, você recebe a seguinte resposta: aqui não é o seu local de fala porque você não faz parte do meu grupo, então você não sofre o que eu sofro, você não tem a capacidade de me entender. Ou seja, fascismo, né? Imposição. E o quarto pilar é direitos humanos. Qual o papel dos direitos humanos aqui e no restante do mundo? Defendendo criminosos, criando distúrbios na sociedade, você aumenta o índice de criminalidade e reforça o discurso desses três movimentos. Tá vendo como a sociedade é machista? Agrediram uma mulher. Na verdade foi um bandido. Tá vendo como a sociedade é racista? Tá vendo como a sociedade é homofóbica? Porque os bandidos não sofrem a determinada penalidade que eles deveriam sofrer. Então se torna tão eficiente porque coloca os integrantes desses grupos para gritarem, berrarem, espernearem por causas próprias, reforçam suas crenças conforme vão surgindo distúrbios na sociedade. A mídia também tem uma grande influência sobre isso, porque noticia esses casos de violência e sempre de uma maneira mais tendenciosa para agradar determinados movimentos, né? E você, que faz parte, independente do movimento que você faça parte, mas se faz parte de um desses três, você fica que nem um cachorrinho correndo atrás do rabo, nesse looping infinito. E você reclama, os direitos humanos liberam os marginais para cometer mais crimes na sociedade e você reforça os seus argumentos porque não sequer escuta pessoas que pensem diferente de você. Porque você vai lá e diz o quê? Aqui não é seu local de fala. Você toma uma atitude fascista, saca? Então assim, a gente precisa muito mais usar isso aqui do que isso aqui. Eu digo isso para você tentar abrir os seus olhos porque você perde muito tempo discutindo questões sociais quando, na verdade, você não faz ideia de como funciona o que realmente faz diferença na sua vida. Economia. A maioria das pessoas não faz ideia de quais ações são necessárias para estimular, aquecer o mercado. Quais ações o governo deve tomar para aquecer a economia, fazer o seu dinheiro valer mais, reduzir a taxa de inflação, reduzir a taxa de juros. Você deveria saber isso. Isso deveria ser ensinado no ensino médio, na minha opinião, levanta essa bandeira. Porém, no ensino médio as pessoas estão discutindo questões sociais, reforçando essa estratégia, esse modelo de execução da esquerda. Entende o tamanho do problema disso? Então assim, como é que a gente tenta solucionar essa questão? Se fosse só o mimimi gerado por esses grupos e a ignorância da população referente à economia, não conseguem enxergar efetivamente que tipo de ações econômicas devem ser tomadas para favorecer você, se fosse só isso, ainda seria menos pior. Só que tem mais um agravante. Alguns projetos de lei, algumas leis foram criadas e que na minha concepção, na minha opinião, são inconstitucionais. Por quê? Na nossa Constituição diz que todo brasileiro é igual perante a lei. Ou seja, a gente preza por igualdade entre os cidadãos. Só que o seu egoísmo, o seu egocentrismo e do seu movimento faz você entender que você está sempre sendo desfavorecido. Você é sempre um injustiçado, uma vítima da sociedade. Toda a sociedade é malvada e você acaba se tornando vítima. Com isso, projetos de lei foram aprovados, que na minha opinião são inconstitucionais e vêm causando um distúrbio enorme. Por exemplo, vamos supor a seguinte situação, muito cuidado aqui com o que eu vou dizer, mas imagina que um determinado cidadão resolve fazer uma manifestação na rua, pelado, né? Um homem branco, hétero, nu e tocando suas partes íntimas na frente de todo mundo. Vamos supor que você está com seu filho passando ali naquele local. Seu filho vê aquela situação. Obviamente não vai ter obviamente vai ficar impactado, né?
Vamos supor que você fique revoltado e venha a cometer uma agressão a esse cara que está lá pelado, se tocando de maneira indevida em público. Deixando claro que você não deve fazer isso. Tá? Numa situação dessa, você chama uma viatura e esse cara vai ser preso por crime de atentado ao pudor. Tá? Não estou incentivando violência aqui. Mas vamos supor que você fique indignado a ponto de acertar a cara desse manifestante. Quais as consequências disso para você? Depende. Depende de quê? Se ele realmente for um homem branco, hétero, você responde só pelo crime de agressão. Você já se tornou um criminoso, reforçando. Você não deve agir dessa forma. Mas, no caso de você tomar uma atitude errada, você responderia pelo crime de agressão. Agora, se depois que você acertou um soco nesse cara, homem, branco, hétero, você descobriu que esse cara era homossexual, aí você já se transformou num homofóbico. Você responde só por agressão? Não. Você também responde pelo crime de homofobia. Agora, se esse mesmo cara, além de homossexual, se eu for olhar a identidade dele, ele já tenha conseguido na justiça autorização para trocar de nome, trocar de gênero, se ele for um transexual, aí é complicado. Por quê? Se esse cara se transformou numa mulher, você não responde só por agressão ou só por homofobia. Você pode responder por tentativa de feminicídio, que a pena é maior do que tentativa de homicídio. Saca? E aí, para fechar com chave de ouro, se esse cara se entender como negro, porque também tem isso, se ele se entender como negro, não necessariamente ele precisa ser aqui, ó, negão igual a mim, não, da minha cor. Se ele for um moreninho ali, mulato, se entender como negro, aí você responde por racismo, por homofobia e talvez até por tentativa de feminicídio, se ele completar esses três. Então, depende de quem é a vítima da agressão. Quando não deveria ser assim. Você agrediu um indivíduo, a penalidade é X, independente de quem seja esse indivíduo. Mas não. É como se a gente dissesse para o homossexual, para a mulher e para o negro que essas três pessoas aqui têm superpoderes. Elas valem mais, a vida delas vale mais do que todo o restante da sociedade. Porque um crime contra elas gera uma consequência maior do que se você não fizer parte de nenhum desses três movimentos. Entendeu? Então, assim, reforçando, não estou estimulando violência aqui. Então, por que eu citei esse exemplo? Porque eu quero fazer você entender o seguinte. Um marginal, bandido, que comete estupro, latrocínio, assalto, tráfico, crimes realmente graves, infelizmente tem a proteção dos direitos humanos. E você, que faz parte de alguns movimentos, está fazendo com que a atenção do Estado, a atenção da sociedade esteja voltada para o lugar errado. E é capaz desse cara que cometeu um estupro, um latrocínio, se ele se enquadrar, é tão absurdo que se ele se enquadrar em um desses três movimentos, negro, gay, LGBT ou feminista, é capaz de você entender que esse cara está sendo perseguido. Às vezes a tua ideologia faz você entender que estão perseguindo um negro ao invés de perseguir um bandido. Estão perseguindo um LGBT ao invés de perseguir um bandido. Quando na verdade a gente tem que julgar o cara pelo crime que ele cometeu. Entendeu? E mais importante do que isso, você está perdendo tanto tempo discutindo essas questões sociais e causando distúrbios na sociedade, que o que realmente vai fazer reduzir discriminação, desigualdades e tudo mais, você ignora, que é o quê? Economia, brother. Eu fiz um vídeo aqui nesse canal, meu primeiro vídeo, questionando um projeto de lei do deputado Marcelo Freixo. Recomendo que você assista, porque eu falo sobre livre mercado também. Mas eu peço que você não se baseie só pela minha opinião, pelo conteúdo que eu trouxe. Pesquisa, leia os livros de von Mises, pesquisa sobre Laffer, né, a curva de Laffer, quais são as medidas econômicas
quais são as medidas econômicas que nós devemos tomar para favorecer o teu bolso, aumentar o teu poder aquisitivo. Então, a mensagem é, quanto mais você ficar com essa consciência de classe, reforçando suas convicções junto com outras pessoas que pensam igual a você, mais a gente acaba se distanciando de um ideal de igualdade, que eu realmente acredito que algumas pessoas que fazem parte desses movimentos lutam por igualdade, sim, porém da maneira errada. Então volte a sua atenção para a economia, para o teu bolso, que aí efetivamente a gente consegue unir as forças, talvez, quem sabe, até mesmo de direita e esquerda. Eu sou assumidamente de direita, essa mensagem vai principalmente para quem é de esquerda, para ver se consegue entender como funciona a nossa cabeça, para onde nós estamos voltados e tentar te alertar que a tua atenção está voltada para o local errado. Falou? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, dá like para o YouTube entender que outras pessoas merecem assistir esse conteúdo também, tá? Senão esse vídeo não é divulgado para outras pessoas. Ativa o sininho aqui embaixo para você saber quando eu vou trazer novos conteúdos, que eu vou estar sempre trazendo conteúdo aí de interesse público, e compartilhe esse vídeo com seus amigos para gerar essa discussão aí. Falou? Por hoje é só e tchau!